Vamos a outro tipo de enxaqueca, muito comum também, que é por estagnação de sangue. Neste caso, existe sangue, mas ele não circula. Existe uma diferença de dores entre a anterior e essa que nós vamos ver agora. Eu já vou explicar, tá? A estagnação do Qi, do sangue, no fígado, acontece principalmente quando o seu paciente ele passa por um estresse emocional muito grande. Quando o estresse ele se mantém por um tempo muito prolongado, aí o que vai acontecer? O Qi ele vai começar a falhar na sua função de impulsionar o sangue, o fígado no caso, e o sangue ele vai ficar estagnado na cabeça, parado, e é isso que vai gerar essas terríveis dores de cabeça, principalmente nessa região aqui nos olhos, certo? E aqui o que acontece é que o organismo ele precisa retomar essa circulação de sangue e de Qi. Então o que ele vai fazer? Ele vai empurrar essas duas substâncias, o Qi e o sangue, e isso vai gerar calor e por isso que a dor nesse caso ela é pulsante, sabe? Quando a dor ela faz pum, pum. E pode acontecer também, nesse caso, aversão à luz e a som. Lembra que eu falei antes? Isso vai te ajudar muito a diferenciar para que você saiba qual protocolo você vai aplicar no seu paciente, quando você perguntar para ele como que é a dor dele. Então existe uma diferença da anterior e dessa. Quando é por deficiência de sangue, a anterior que vimos, a dor ela alivia quando você massageia aqui nessa região aqui das têmporas ou quando a pessoa ela pressiona os olhos ou até mesmo quando tampa os olhos. E a dor de cabeça ocasionada por estagnação de sangue e de Qi é uma dor um pouco mais latejante, como eu falei antes, ela faz bum, bum. Então parece, o paciente ele tem a sensação que a cabeça ela vai explodir. Porque existe sangue, mas o sangue ele realmente não está circulando, ele fica ali parado e é isso que vai causar a dor. E aqui, mais uma vez, a gente vê que realmente, tanto quando existe deficiência de energia, quando existe excesso, tudo isso causa desequilíbrios no nosso organismo. Bom, para esse tipo de enxaqueca, você vai aplicar esse protocolo que aparece na tela. E se você é novo aqui no canal, tem vários vídeos, mas eu vou te explicar como que você vai fazer a pressão em cada ponto. Então, para fazer a pressão é muito simples. Você vai precisar de um objeto como esse, que nós chamamos de um palito de laranjeira. As mulheres sabem o que é. Que é um palito que as manicures elas tiram um excesso de esmalte na unha. Você pode fazer também a pressão no ponto ou estímulo com uma caneta ou com um lápis também, com qualquer objeto que tenha essa ponta similar. Então, você vai colocar o objeto na mão do seu paciente nos pontos que eu te passei antes e o que apareceram na imagem agora. Certo? Você vai colocar o objeto no ponto, pressionar. É importante que a pressão ela não seja muito leve, porque você precisa realizar um estímulo nesse ponto energético. Então, você precisa realmente pressionar um pouquinho. Algumas vezes o seu paciente ele vai reclamar que está dolorido e é normal, mas mesmo assim você precisa manter a pressão e vai manter durante 3 minutos. Não menos de 3 minutos, um pouquinho mais de 3 minutos não faz mal, tá? Mas não menos de 3 minutos. Fazer a pressão nos pontos é, na verdade, muito simples. Então, se você é terapeuta ou qualquer profissional da área da saúde, é muito importante que você consiga identificar os diferentes sintomas do seu paciente para evitar que piorem, né, que as enxaquecas dele piorem, e isso também vai te ajudar na hora de identificar os sintomas, de você saber qual que é o protocolo que você vai aplicar para que você consiga ajudar ele de forma mais eficiente. Algumas pessoas, gente, o que acontece, elas começam com dores de cabeça e depois isso evolui para uma enxaqueca. E na verdade isso poderia ser evitado. Algumas pessoas elas começam até com sintomas, dorzinhas de cabeça, irritabilidade, sensibilidade à luz, ao som também, náuseas, tonturas, fadiga e até mesmo dificuldade para se concentrar. E tudo isso pode ser apenas o começo, certo? Aí a pessoa vai lá e toma medicamento e esse quadro ainda vai piorar. Todos esses sintomas são sinais que o corpo do seu paciente está emitindo, dizendo que o fígado dele está começando a dar sinais de desequilíbrio. Então vamos a outro tipo de enxaqueca, que é quando existe agitação no fogo do fígado. Sei que esses nomes, gente, para quem não tem muita familiaridade, para quem não está familiarizado com a medicina chinesa, são um pouco estranhos, tá? Esse tipo de enxaqueca, ele é padrão. Esse padrão acontece principalmente quando o paciente possui problemas emocionais sérios, quando esses problemas emocionais eles são mantidos por um longo período, e também
quando esse paciente ele consome muito alimentos de essência quentes e secas, tá? Que esses alimentos eles geram muito fogo interno, muito calor. Então eu vou te dizer alguns dos alimentos que têm muita essência quente para que você oriente o seu paciente que ele precisa restringir isso da dieta. Por exemplo, as bebidas alcoólicas, quando o seu paciente bebe muito álcool, quando ele consome muita carne vermelha e alimentos também muito gordurosos, tá? O alho também é um alimento que tem uma essência muito quente e também a pimenta. É muito importante que ele restrinja esse tipo de alimentos. Ah, e a canela também, ela tem uma essência quente. Então, se você mesmo sofre com enxaqueca ou se você tem pacientes que sofrem, eu te aconselho que você evite ou restrinja o máximo possível este tipo de alimentos. A enxaqueca, neste caso, que é por agitação do fogo do fígado, ela vem acompanhado de irritabilidade, também de conjuntivite. Normalmente os olhos tendem a ficar muito vermelhos e a pessoa ela pode ter, sabe, acessos de raiva, pode ter zumbido também, ela pode perceber que ela fica um pouco surda, ela vai ter gosto amargo na boca, ela vai sofrer com constipação também e pode também ter sangramento nasal. E nesse caso, como que vai estar a língua do seu paciente nessa região aqui que aparece no vídeo, que é nas laterais? É onde o fígado está representado na língua, certo? Essa região, então, ao contrário da anterior, aqui existe calor, existe fogo, então essa região aqui ela vai estar muito avermelhada. Então esses pontos, esse protocolo que está aparecendo aqui no vídeo, na imagem, certamente vai ajudar a que seu paciente ele diminua bastante ou até mesmo você consiga curar as enxaquecas dele. Lembrando que também você precisa seguir as orientações. Então, cada pontinho que aparece na imagem, você precisa pressionar durante 3 minutos cada um deles. E com que frequência? Ele pode fazer todos os dias, você pode mostrar para ele onde que é a localização de cada um desses pontos e você orienta ele para que ele mesmo faça esse protocolo em casa. E outra coisa muito importante é que existem vários tipos de enxaqueca, certo? Hoje não vai dar tempo de falar neste vídeo sobre todos, então vamos lá, vamos falar do último. Outro tipo de enxaqueca muito comum é quando a pessoa ela consome muito leite, sabe? Leite e derivados. E também alimentos muito gordurosos que têm alto teor em gordura. Esses alimentos, o que eles vão fazer? Eles vão sobrecarregar o baço. E se vocês me seguem aqui no canal, e para quem é novo aqui, então saiba que o baço, a principal função dele é remover a umidade do nosso organismo. E quando ele está sobrecarregado ou com deficiência energética, ele não consegue remover essa umidade, ele não consegue remover o excesso de fluidos do nosso organismo, então ele começa a acumular umidade. E esse tipo de enxaqueca nós conhecemos como umidade e calor no fígado, que é causada, como eu expliquei antes, por deficiência no funcionamento do baço. Quando o baço não está funcionando adequadamente, certo? Então, o que vai acontecer? Isso vai afetar o funcionamento de todos os órgãos, certo? Mas nesse caso, principalmente o funcionamento do fígado, que hoje nós estamos falando sobre enxaquecas. E como que você vai saber se o seu paciente sofre com esse tipo de enxaqueca? Bom, primeiro você vai perguntar se ele consome muitos lácteos, certo? Porque ele vai ter assim, ó, ele vai ter muita sensação de peso, principalmente nessa região frontal da cabeça. Ele pode ter pouco apetite também, ou às vezes até vontade de comer, mas sem fome, né? E sintomas também de muita plenitude aqui no hipocôndrio, nessa região daqui, e na verdade em toda a região abdominal ele vai ficar muito inchado. Ele pode ter náuseas também, um gosto muito amargo na boca e assim uma sensação de meio pegajosa na boca também. Então, para tratar esse tipo de enxaqueca, a gente precisa tonificar o baço, fazer com que ele melhore a sua função e aplicar os pontos que eu vou mostrar aqui, que aparecem na imagem, certo? E você, logicamente, vai aconselhar o seu paciente que ele restrinja o uso de lácteos e derivados.